Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida. Esse é o canal Mediunidade Clínica, onde nós respondemos questões, onde nós paramos um bocadinho, para nossa reflexão. E desta vez a gente vai falar da glândula pineal e da mediunidade, tentando associar uma coisa a outra. Esse foi um tema bastante solicitado. Então, nós vamos lembrar umas coisinhas assim do tipo: mediunidade é função de senso-percepção. A gente já gravou isso em outros momentos, depois você olha lá. E aí, você lembra, então, que mediunidade ele é uma capacidade do ser, ele é uma sensibilidade, ela não é propriedade de religião nenhuma. Porém, quem dá importância, quem estuda o tema, são exatamente grupos religiosos e os espíritas de preferência, né? Porque o sujeito vem para cá e ele encarna, e ele vem viver na realidade física aqui. E o poeta sabiamente diz, né, que a minha alma tem um corpo moreno, nem sempre sereno, nem sempre explosão. Então ele está contando que é a alma que tem um corpo. Então pressupõe-se que a alma vem e usa de um corpo para se expressar aqui, que é justamente isso que todas as filosofias que vão ensinando, né? Então, para o pessoal que está vendo a imagem no YouTube, ver a imagem. Outros meios de mídia não comportam imagem, né? Então, a gente tem lá, olhando a imagem, você vê aquilo que representa o espírito, atravessando o que representa o campo mental. Imagina assim, o campo mental em amarelo, o campo astral em rosa, o duplo etérico em azul e o corpo físico mais escuro. Então, aquilo que vem do espírito atravessa todas as dimensões. O espírito representa a fonte da vida, o campo mental representa o seu pensamento, o campo astral as nossas emoções, e tudo isso está atuando ali com o corpo físico concomitantemente, né? Para efeito de estudo, a gente separa uma coisa de outra, mas você sabe que tudo é junto, né? Então, o sistema físico tá aqui, o corpo, também ele é repartidinho para a gente entender. Então, você vê na nossa imagem o corpo lá dividido em muitos sistemas. Você tem o sistema circulatório, porque leva sanguinho para todas as regiões do corpo, o sistema nervoso, porque você tem sensibilidade em todo canto, o sistema respiratório, você respira, você come, precisa de sistema digestivo, você tem ossos, então você tem um sistema ósseo, e tudo isso, você sabe, funciona junto, exatamente como a outra parte, né? E nós vamos olhar mais de perto o sistema endócrino, que é onde nós vamos encontrar a pineal, que hoje estamos olhando a parte física da pineal. Porque uma vez eu estava dando aula e um aluno me perguntou exatamente isso. Olha, Aparecida, você fala um pouco da glândula do médium, a pineal. Gente, a pineal ela não é glândula do médium, ela é glândula de todo mundo, tá? É médium, não médium, os cachorros têm, os elefante tem, todo mundo tem. Então eu entendi por que é que ele não entendia o mecanismo, a dinâmica da pineal, porque ele não sabia o que era a glândula, ele não sabia o que era o sistema glandular. Então fica difícil você explicar pegando do ar. Então, quando eu vi a pergunta chegar, e como eu não sei, a pessoa que está do outro lado, eu não sei como ela entende, eu fiz exatamente o que eu faço sempre. Eu sou professora, né? Sempre fui professora, desde os pequenininhos. Antes de ser mãe, eu já era professora, já trabalhava com a criançada. E trabalhar com a criançada me deu um gabarito, sabe? Você tem que falar na linguagem que o outro entenda. Então, nós vamos começar a entender do corpo físico para depois entender no
corpo astral, ou seja, no nosso campo emocional, para depois entender a parte mediúnica, porque senão você fica, não sabe nem o que é glândula e quer entender isso no pacote da mediunidade. Fica difícil. Então vamos olhar de mais perto o nosso sistema glandular ou sistema endócrino. De um lado da imagem, você vê ali à esquerda as glândulas colocadas lá, a hipófise, a suprarrenal, o pâncreas, e não tem a pineal. E do outro lado, num outro esquema, você vê, começa lá em cima, a primeira lá do alto, a pineal, depois a hipófise, depois a tireoide e por aí vai. Então, veja, alguns livros ainda não trazem a pineal. Não quer dizer, o livro não trouxe, não quer dizer que ela não exista, porque já teve gente que veio lá com o sistema glandular para mim e falou assim: olha, Aparecida, mas aqui nem consta essa glândula. Não, não consta, não quer dizer que você não tenha, quer dizer que o livro não está atualizado, né? É só isso, não quer dizer que não exista, porque hoje você já tem até teses enormes de mestrado falando, né? Hoje não se discute mais se ela existe ou não existe. Então, ela pertence a um sistema físico, biológico, o nosso sistema endócrino. O que é o sistema? É uma reunião de órgãos, né? E o sistema endócrino, ele é formado pelo conjunto de glândulas que você tem no corpo. E essas glândulas, elas segregam hormônio. Ai, Aparecida, não entendi bem o que é isso. Então, vamos traduzindo, né? Porque às vezes falta um pouco de vocabulário técnico e não é pecado a gente não entender o vocabulário técnico de uma outra área. Então, a glândula, quando você vai ler lá que a glândula é uma estrutura especializada, pense que ela trabalha na síntese e liberação de substâncias. Você pensa assim, vamos pensar no coqueiro, para ficar fácil de entender. A glândula é um pedacinho. O coqueiro enorme lá tem um pedacinho dele que é o coco. Alguém subiu lá no coco e pôs água dentro do coco? Não, não pôs. Então, dentro de você também tem uma coisa lá que, por analogia, tem uma aguinha lá dentro. Mas você não pode, na aula de biologia, falar que tem uma aguinha lá dentro do corpo. Você diz que a glândula secreta um hormônio, ou seja, é um pedacinho do corpo que está lá, que faz uma aguinha lá dentro, igual a água do coco. Ninguém subiu para pôr a água no coco, foi a natureza que pôs a água no coco. Ninguém entrou dentro da sua glândula para pôr uma aguinha, um líquido lá dentro, um hormônio lá dentro. É a natureza, é a própria natureza que está lá e que faz isso. Então, essa glândula é um pedacinho, ela é uma estrutura, pedacinho pequenininho que está lá dentro do corpo e que tem a função de fabricar hormônios, ou seja, ela é uma fabriquinha, a glândula é uma fabriquinha que mora lá dentro. É assim que eu explicava para os meus aluninhos. E se isso cair na prova, você não pode escrever que é uma fabriquinha. Não, você usa a linguagem técnica, né? Que elas são estruturas especializadas. Agora, para a gente entender bem facinho, ela é uma fabriquinha que está lá e ela fabrica o quê? Ela fabrica hormônio. Você também não pode falar que o hormônio é uma aguinha, é uma substância, tá? Compreendeu? Tá bom, então vamos lá. Então você tem lá a glândula pineal que ela fabrica melatonina, a glândula lacrimal é mais conhecida porque ela faz lágrima e todo mundo já chorou, sabe o que é lágrima, né? A lágrima não foi ninguém que pôs lá dentro, foi o corpo que fabricou. Na glândula sudorípara, por exemplo, você tem o suor, aí agora já vai entendendo melhor. Na glândula salivar, você tem a saliva. Então, aí trouxe até o desenhinho da glândula salivar para você olhar. Aquilo que está representado em amarelo lá é a glândula salivar, é isso que faz a aguinha na boca, não é? Então, você está entendendo melhor o que é isso. Então, na glândula lacrimal, por exemplo, ela faz a lágrima e você lubrifica o olho. Tem uma função essa glândula, lubrificar o olho. Mas quando você chora,
Aí ela, além de lubrificar o olho, parece que ela é mais excessiva, escorre pelo rosto, né? E vai lá um lenço para enxugar. Então, o sujeito chora e parece. Ah, peraí. Então, quando chora, aumenta a produção? Ah, a produção tem uma hora que é menor e tem uma hora que é maior. Aumenta a produção. O sujeito chora de medo, de raiva, de dor, de tristeza, de alegria. Tem mil motivos para que ele chore, né? E o sentimento, então, atua no corpo. O sentimento atua no corpo. E você não precisa de fazer um curso inteiro para saber que quando você chora, a lágrima era de tristeza, era de alegria. Você sabe disso. E nem sempre você chora de tristeza. O dia que o seu filho cola grau, você vai lá aplaudir, você tá morta de felicidade, você chora. O dia que ele vai embora lá morar naquelas lonjuras, você chora também, né? Aí você fala, olha, chorei de tristeza, chorei de alegria, mas essa tristeza não era assim de perda, eu estou sabendo que vai para lá, que vai estudar. Então você vai aprendendo de você e aprendendo da expressão do sentimento no corpo. O sentimento, então, está atuando no corpo através das glândulas, e quando nós estamos falando de sentimento, você já sabe que nós estamos falando de campo astral, o campo das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Você tem aquela história que o leão fugiu da jaula, lembra? Oh, meu Deus do céu, um dia eu estava passeando e o leão fugiu da jaula. Se você não passou pela situação, ao menos imagina que um leão foge de uma jaula, o que as pessoas sentem? A gente está exemplificando o sentimento, né? Então, o que a pessoa sente? A pessoa sente medo, ela precisa fugir. E para ela fugir, ela gasta mais energia. Então, mais energia, ela precisa de mais adrenalina na corrente sanguínea. E quem manda botar mais energia é a suprarrenal. E quem mandou a suprarrenal jogar mais energia? A pineal. E quem falou para a pineal? O susto. Ah, então o sentimento está ligado ao funcionamento, está ligado ao corpo. É isso mesmo. E o leão fugiu da jaula e todos fugiram do leão, porque todo mundo estava com medo. E aí a gente vai olhar de novo e repetir a figurinha e olhar assim, que quando o leão foge da jaula, você viu o leão fugindo da jaula. Vê é sistema nervoso. Aí você avaliou. Isso é um perigo! Quando você avaliou, era o seu sistema frontal aqui, era a córtex, você pensou. A representatividade daquilo, o leão representa perigo. Então eu preciso fugir. Quando você corre, quando você foge, a pineal já gritou para a adrenalina jogar, sair. E quem mandou a adrenalina sair foi a suprarrenal. Então todo mundo fez um e-mail, passou um recado lá dentro do corpo, e aí você está usando o seu sistema hormonal, o seu sistema circulatório, porque isso vai para o sangue e o sangue vai para o músculo e você corre pernas para que te quero. Você não sabe que está acontecendo tudo isso, né? Existe uma inteligência que está atuando por trás e isso está acontecendo. E todo o seu corpo se movimentou e o seu sistema está lá. Então, quando você avaliou o perigo, a pineal acordou e deu uma ordem lá dentro. E ela acordou porque você sentiu medo, você avaliou o perigo. Então, o campo astral atua na pineal. Você já viu onde nós estamos chegando, né? O campo astral atua na pineal. Uma emoção faz todo o sistema se movimentar. Então, nós vamos marcar lá, como você está vendo, a emoção e o pensamento. Eu senti medo porque eu vi aquilo e eu pensei que aquilo era um perigo. Então, o que ficou espremendo o caldo? Ficou assim que a emoção e o pensamento, eles atuam no nosso corpo através dos hormônios. E quem está regulando essa produção, está dando ordem para que cada célula faça alguma coisa é a pineal. Então, tudo funciona junto. O pensamento, que é o campo mental, a emoção, que é o campo astral, e a resposta do corpo,
Que aí o corpo físico tá atuando tudo tá atuando junto, sabe? O somos um. Aqui também funciona o somos um, todas as partes estão reunidas. Aí pensa assim, você entendeu o que é a glândula? Qual é a função dela lá no sistema hormonal? Volta lá para o sistema hormonal, por exemplo, e vamos ver uma outra glândula para a gente entender um pouquinho mais isso. Existe uma glândula aqui na região do pescoço, onde a gente muscularzinho da gente, né? Que é a tireoide. Então, ela regula o metabolismo do corpo. Às vezes você vai com o seu filho lá no médico e ele fala assim: precisa fazer um exame hormonal para saber se essa criança está crescendo ou não está crescendo, então vai fazer T3 e T4. E você fala: o que é T3 e T4? Ah, são hormônios que recebem essa denominação. Então, aqui é uma glândula. Lembra, é um pedacinho, é uma estrutura que está aqui. E essa estrutura, um pedacinho do corpo, uma fabriquinha de hormônio, tá lá. E aquele que ele está produzindo, aquele elemento que está produzindo, vamos ver se está produzindo na quantidade adequada. Então, tá entendido que a nossa glândula é uma fabriquinha de hormônio que tem no corpo. E a glândula pineal também é uma fabriquinha de hormônio que tem no corpo. E não é só médium que tem, todo mundo tem. Gente, o homem não tinha chegado no planeta e quando lá atrás a evolução, lembra da evolução das espécies, Darwin, você não faltou nessa aula, né? Então, aí, lá, quem chegou? Ah, chegou o peixe no planeta. Oh, o peixe chegou. O peixe tinha pineal. Chegou a cobra no planeta. A cobra tem pineal. Ó, hein? Cobra tem pineal. E aí chegaram os mamíferos, todos eles têm pineal. Ai, que beleza! Então, ela é uma glândula que atua na mediunidade no ser humano. A gente ainda não estudou nem no ser humano, imagina nas outras espécies, então, mas é sabido hoje que todas essas espécies têm. E a gente precisa acompanhar as pesquisas para a gente ir caminhando, indo para adiante. O maior pesquisador no tema aqui no país é o professor Sérgio Felipe de Oliveira, de quem eu tive o prazer enorme de ser aluna, porque procura o professor Sérgio Felipe o que ele fala da glândula na internet. Você vai ver a riqueza que ele tem de conhecimento, porque a tese dele de mestrado, você sabe que para a gente ser doutor, para a gente ser mestre universitário, você precisa fazer um estudo grande que a gente chama a tese, né? Então, a tese dele de mestrado é sobre a pineal. E então, não é nem de perguntar se existe, porque se ele já pesquisou e ele fez uma tese sobre isso e se tornou mestre nisso, é um profundo conhecedor. E o que eu trouxe para a gente um pouquinho desse conhecimento? Que a pineal, ela parece uma ervilha, né? Ela é do tamanhinho de uma ervilha, ela tem mais ou menos 8 milímetros, 6, 8, varia um pouco, como é o tamanho do coração. O coração, nem todo mundo tem o mesmo peso, a mesma grama, né? Nem todo mundo tem o olho da mesma cor. Na espécie tem variações. Então, na pineal também, em média, 8 milímetros de tamanho, né? E como é que sabe que tem? Porque a tomografia mostra hoje, a tomografia por emissão de pósitron. Ai, olha lá o palavrão, precisa traduzir. O que é a tomografia? A tomografia é um raio-x bem requintado, modernoso, assim, né? Por emissão. O que é a emissão? Emissão é quando você lança. Lança o quê? Lança pósitron. E aí já ficou difícil. É o contrário de elétron, é a antimatéria. Olha que facinho, é a antimatéria do elétron. Então, a gente precisa acompanhar, a gente precisa estudar um pouco, né? Então, ele tem uma carga positiva. E ao lançar essa energia, aquilo atravessa a gente, fotografa lá dentro para ver como é que está funcionando. E quando está ligado no computador, então você vê aquele movimento na hora que está acontecendo. E o
no sistema glandular, você olha para a glândula pineal, que também se chama epífise. Epi vem do grego, que quer dizer acima, e physis, natureza, é aquilo que está no alto. Então, você lembra da colocação dela? É aquela que está mais no alto aqui. Depois dela não tem mais nenhuma glândula, até onde a gente já sabe hoje, né? Então, essa pineal, ela liga um sistema a outro. Quando se trata de ligar um sistema a outro e o sistema hormonal, você diz que é um transdutor neuroendócrino. Um transdutor liga, leva de um sistema para o outro, do sistema endócrino para o sistema nervoso, do sistema nervoso. Então, vai mexendo, né? Traduzindo bem facinho para a gente entender, é um reloginho que tem lá dentro que vai marcando o tempo das coisas, que vai passando. Olha, agora é tempo disso, agora é tempo daquilo, agora essa glândula funciona, avisa aquele órgão, avisa aquele músculo. Então, e ela é que vai ajustando todos os reloginhos do corpo. Ela coordena, ela sincroniza, porque quando você olha lá fora, você sabe se é dia ou se é noite, tá escuro, né? Você tá olhando para fora, o seu zóio vê. E o seu corpo vê? Não, o seu corpo não vê. Entra a luminosidade no seu olho, atravessa lá um caminho lá dentro e vai um aviso lá para a pineal. Agora é dia, agora é noite, e ela vai sincronizar. O corpo precisa saber se é dia ou se é noite, porque há hormônios que são fabricados mais à noite, outros são fabricados durante o dia. Então, o corpo precisa saber para produzir o hormônio adequado para aquele momento. Se é dia, produz menos melatonina. Se é noite, produz mais. Você vai dormir, não é? É hora de produzir mais cortisol, é hora de você acordar. Agora, esse organismo aqui é feminino, vai produzir mais progesterona e por aí vai. E por padrão, isso se repete, hora de dormir, hora de acordar, hora de dormir, hora de acordar. É um ciclo durante 24 horas. Tudo que você repete diariamente é o ciclo circadiano. Quando você for pesquisar, você vai encontrar isso. Que você há de pesquisar, tá? Não fique esperando eu falar tudo aqui. Então, tem momentos que é verão, tem momentos que é inverno e a noite fica mais longa e a noite diminui dependendo da época do ano. Então a glândula, ela precisa saber para ela produzir as coisas lá para te adequar melhor. Sabe quando você faz aquelas viagens enormes de avião que demora não sei quanto tempo, horas? E você viaja rapidamente e vai para um outro lugar. Você vai para o Japão, por exemplo. Se você for num voo daqui para lá, você vai mexer no seu fuso de hora do corpo. Você está acostumado naquele ritmo da pineal. Agora é hora de acordar, agora é hora de dormir e vai anoitecendo. A gente começa a diminuir a atividade, vai chegando 11 horas, vai ficando com sono. Ah, agora eu vou dormir, pronto, acabou. Não, mas lá no avião ainda tá dia, não tá dia, ele tá indo por uma rota que você saiu daqui, era dia, você chega lá, é dia também. Escuta, levou 12 horas e não anoiteceu. E o corpo se ressente, não é? Então, isso acontece quando você faz essas viagens muito distantes, numa velocidade muito rápida, muito intensa, né? E durante muito tempo, e desregula o movimento do corpo. Então, causa um desconforto. Às vezes você desce lá com dor de cabeça, perda de apetite, mal-humorado, a digestão não tá legal, a atenção tá reduzida, você não vai descer para sair dirigindo o carro, você vai pegar um táxi. Por quê? Aqui no corpo, você sabe que não está confortável, mas é que teve um processo que ficou mexido aqui e você leva um pouco de tempo para regular o seu relógio biológico ao relógio lá de fora, né? Então, esta glândula, ela está muito bem guardadinha lá dentro e a gente vai olhar esta localização
porque depois a gente vai falar que cada chakra se localiza em cima de uma glândula. E nós estamos caminhando com isso. Hoje a gente está vendo a parte física, depois, outro dia, a gente vai ver a parte psíquica, né? Então, a pineal, ela tá lá no centro do nosso cérebro. Dá uma olhadinha lá para a figurinha que tem uma flechinha mostrando para a pineal. Ela tá localizada numa região que é o diencéfalo, né? Tá lá na pontinha. E que tamanho que ela é? Lembra? Ela era pequenininha? Ela é meio do tamanho do mervilho, assim, pesa levinho, não é de chumbo, então ela é levinha, né? E ela é uma estrutura cronobiológica. Cá para nós é um reloginho que está lá dentro, né? Um reloginho interno. E aí, o que que ela faz? Olha, a gente já falou que a glândula faz um hormônio e ela faz um hormônio também. Hormônio vem do grego. Você sabe que eu gosto da origem das palavras porque a gente já vai entendendo, né? Vem do grego hormon, que quer dizer ativar, colocar em movimento. Então, um hormônio é uma substância que ativa, que põe em movimento, né? Lembra, levou o susto, então tem que correr, tem que pôr em movimento e produz um hormônio. Aí vai ficando mais fácil da gente entender. Então, o hormônio, ele é uma substância química, aquela aguinha que faz lá dentro. Ela é uma substância química que é um mensageiro que tem lá, é um agente químico no corpo. É feito um carteiro, sabe? Um moleque de recado, um e-mail que você tem lá dentro, né? E então ela leva essa informaçãozinha e vai levando, olha, precisa produzir mais, precisa ir mais para adiante. E esse agente químico cai na corrente nervosa e vai lá avisando todo mundo que eu levei um susto porque tinha um ladrão, que eu levei um susto porque tinha uma cobra, e o organismo todo funciona e a pineal está funcionando também. E eu não estou em transe mediúnico ainda, tá? Eu estou aqui na parte do corpo. Se eu não sei nem o que é na parte do corpo e nem o que ela produz, como é que eu vou entender outras dimensões, o funcionamento dela de uma outra forma, numa outra dimensão? Primeiro, eu preciso aprender o que está no corpo, na dimensão física, para depois eu perceber a dimensão extrafísica. Tudo tem uma dimensão extrafísica, tudo tem um duplo, e a pineal também tem, mas se eu não sei nem qual é a função aqui no corpo físico, como é que eu vou caminhar com isso para o outro lado? Aqui no corpo físico, o hormônio que ela produz, a melatonina, é sempre no escuro que ela produz mais melatonina, né? Está ligado à sonolência, mas não apenas à sonolência. Você tem a regulação de todas as funções endócrinas. Ela é assim, diretora-presidente, tá? Ela é que dá a função lá dentro. E aí ela regula a temperatura, dia que tá mais frio, você vai suar menos, dia que tá mais calor, você vai suar mais. Ela é que vai mandar a glândula sudorípara fazer mais suor para amenizar a temperatura aqui. Ela vai regular o sono, ela vai regular o metabolismo, como que você vai digerir as coisas, como é que seu corpo vai funcionar. Ela vai falar do seu sistema vascular, ela vai falar do seu sistema cardíaco. Então, ela tem um monte de função. Ela vai falar do desenvolvimento sexual, ela vai falar de uma função antioxidante. Então, todas estas coisas que ela fala aqui, ela fala do outro lado também. Se eu não sei nem aqui, vai ficar difícil eu saber do outro lado. Atualmente, gente, hoje a pesquisa vai indo mais adiante, de tempos em tempos a gente precisa atualizar, né? Para ver o que já aconteceu. E na pesquisa para o uso terapêutico, esse hormônio produzido pela pineal, a melatonina, ganha um olhar assim sobre a função antitumoral. Como que ela pode dar uma ordem para você combater um tumor? Será que ela é capaz de fazer isso no processo anti-hipertensivo? Porque você sabe, entre
em cada 3 pessoas no país, 2 têm uma questão cardíaca, 2 têm uma questão hipertensiva, né. Então é um negócio meio sério. Então, sabe, você tem aquela quantidade de pessoas que têm diabetes. Ah, vamos estudar, ver aonde ela se relaciona, porque, olha, a insulina, será que ela podia dar uma ordem para fazer mais, para fazer menos, para regularizar, para não regularizar? Hoje é muito comum você ouvir, antigamente você não ouvia, mas agora você escuta falar que fulano está muito depressivo, que está menos depressivo, que tem aquele elemento químico lá dentro, que serotonina, e quem que controla e quem que não controla. Ah, tá bom, vamos pesquisar para ver quem pode controlar todos esses líquidos, todos esses hormônios lá dentro, né? Então, o sistema glandular trabalha com todo o nosso corpo, trabalha com e numa estreita ligação com o nosso sistema nervoso, né? E o nosso sistema nervoso, você olha lá, você vê, ele tá no corpo inteiro. A pineal tá lá em cima, mas ela tem glândulas espalhadas pelo corpo inteiro e a corrente sanguínea leva aquilo que ela produziu. E o sistema nervoso trabalha com ela e leva as informações e depois recebe o que tem que fazer. Então, a pineal, ela é um transdutor neuroendócrino. O que é transdutor? Aquilo que traduz, aquilo que conta, igual quem fala uma língua e traduz para outra, não é? E então, ela converte um impulso nervoso numa carga hormonal que o corpo está precisando naquele momento, né? É de suma importância que se estude? Para mim, sempre. Imagina, sou professora, eu estudei a vida inteira, não sei nada, imagina quem não gosta de estudar, então, como é que fica, né? Fica alheio a tudo. Nós vamos combinar aqui que nós vamos pesquisar, que nós vamos estudar, que a gente vai se inscrever, que a gente vai participar. Eu falo para você, se inscreva, participa, se eu não dá a menor confiança, eu também vou parar de responder, porque, sabe, coisa fica meio brava, né? E a pessoa, ela pergunta assim, não, me fala, olha, já sei isso, fala daí para frente, porque eu vou levar 3 aulas para responder essa questão, né? Então você participa, você comenta, você estuda, você se mexe, tá? Porque senão não pode ficar só esperando que o outro venha trazer informação para você. Ficamos de encontro marcado para a semana que vem continuar o nosso tema. Fica com um abraço grande. Até lá!